Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, que é uma psicografia de Chico Xavier ditada pelo Espírito Emmanuel. Com muita felicidade estamos aqui reunidos para que em mais um momento recebamos as elucidações de Emmanuel a respeito do que Jesus nos vem hoje novamente através das colocações desse Espírito, que é para nós também um mentor, esclarecer e elucidar a nossa mente. A nossa lição de hoje é o capítulo 103, que tem por título Produzimos. Emmanuel nos traz, como em todos os capítulos, inicialmente um versículo bíblico, e o de hoje está no Evangelho de João, no seu versículo 15, no seu capítulo 15, e versículo 4, em que Jesus fala assim: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Logo após, Emmanuel inicia a sua explanação, dizendo assim: produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos veem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio, o viciado produz o desregramento, o preguiçoso produz a miséria, o pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho, na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo: permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Meus amigos, esse item é um chamado muito explícito para cada um de nós. Ao mesmo tempo que nos convida a uma reflexão a respeito do que nós estamos produzindo, de quais têm sido as nossas bases, quais têm sido os nossos referenciais para as nossas ações. De que modo nós estamos nos espelhando e em que estamos nos espelhando para que possamos produzir, para que possamos trabalhar, para que possamos atuar e continuar evoluindo. Os Espíritos nos dizem, em O Livro dos Espíritos, que o nosso referencial de perfeição moral, nosso guia e modelo é Jesus, o Cristo. E Ele mesmo nos vem falar nesse capítulo de hoje que devemos permanecer nele para que possamos produzir frutos. E ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 14 e versículo 6, Jesus responde que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu gosto sempre de fazer um trocadilho dizendo que Jesus é o caminho para a verdade da vida, porque Ele nos veio apresentar a vida na sua pureza, da maneira que nós estávamos preparados para compreender. E mesmo com todas as nossas limitações intelectuais e morais e culturais, limitações em todos os sentidos naquele tempo, Jesus
nos trouxe a sutileza, a beleza da vida, o amor pela criação, o respeito e o devotamento ao Criador, Deus, nosso Pai, e ainda nos convidou para estarmos com Ele, de modo que produzamos, que sejamos esses trabalhadores diretos da espiritualidade, de modo que possamos ser produtores de frutos da Boa Nova, de vida eterna, como Emmanuel nos traz nessa obra tão grandiosa. E então nós temos, sobretudo, um convite muito chamativo, muito claro, muito explícito para cada um de nós, para que estejamos firmes e fortes com Jesus. Ao mesmo tempo em que ele expressa esse chamado, é como se ele estivesse à nossa frente e falasse: segue-me, eu quero que tu me siga, porque comigo, com o que eu tenho para ti, tu vai poder desfrutar da vida e vai poder fortalecer a vida de tantos quantos te procurarem. E tu vai poder levar esse ânimo, esse fôlego, esse reavivamento em meu nome. Basta que tu queiras me seguir. E ao mesmo tempo que ele fala isso para cada um de nós, ele não faz nenhuma acepção. Ele não diz que apenas pessoas que acreditam em A ou em B podem seguir, ou pessoas que desacreditam em A ou em B podem seguir ou que não podem seguir. Jesus convida a todos para que estejamos com Ele, para que possamos servir, produzir junto dele, junto com o que Ele nos ensinou, junto com tudo que Ele nos repassou. E então, sobretudo, quando nós nos atemos, quando nós nos detemos a essa compreensão, recebemos um impulso muito forte em relação aos nossos desejos no bem, em relação às nossas vontades, em praticar a nossa fé, em exercitar tudo o que nós aprendemos, em termos dentro de cada um de nós, não somente o saber teórico, mas a vontade de praticar, de executar, de trabalhar diariamente dentro das oportunidades que nós temos, de exercitar tudo que o Cristo nos ensinou à medida que seja possível. É claro que quando falamos em servir com Jesus, nós queremos dizer que é algo que vai acontecendo gradativamente, gradualmente, porque esse é o processo de autoeducação, esse é o processo de autoburilamento, de autorrefazimento, de reforma íntima. É muito importante percebermos quais são os nossos ideais e o que nós precisamos fazer para alcançar esses ideais, porque se nós nos determos ao que aspiramos e vivermos como se já tivéssemos alcançado isso, em verdade estaremos quase estacionando, porque estaremos sobrevivendo às expensas das expectativas, acreditando que já as alcançamos. Desse modo, é preciso todos os dias, a todo momento, buscarmos nos elevar um pouquinho mais em direção a Jesus, porque Ele nos chama e Ele bate à porta e espera unicamente que abramos para que Ele possa entrar, para que Ele possa surgir, renascer com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, com todo o seu poder dentro de cada um de nós, com toda a sua luz, com todo o seu amor, com toda a sua humildade. Jesus nos chama a todos para que possamos produzir. E por isso, quando nós começamos a nos trabalhar tendo em Jesus o nosso guia e modelo de perfeição moral, nós vamos entendendo que é algo que se faz gradativamente, é algo que vai sendo construído passo a passo, porque não é possível simplesmente tirar o que ainda não é bom. É necessário fazer o que é bom, porque o nosso espírito vai
se alimentando, vai se renovando, vai se refazendo e se realizando nos deveres espirituais que se mostram, que se executam tanto no plano físico quanto também no plano espiritual. Jesus nos chama como espíritos reencarnados e desencarnados para seguirmos Ele, para produzirmos junto dele, para continuarmos com o ID que Ele nos orientou também a todos, para que todos os corações, todos os espíritos possam receber também essas sementes, essas verdades, essas palavras de vida eterna e assim sermos em coletividade essas potências que trabalham para que juntos caminhemos a Jesus, para que juntos caminhemos rumo a Jesus e o que vai culminar na nossa própria felicidade, o que vai resultar na vivência do amor, na vivência da fraternidade mais pura e de uma maneira mais essencial. De que forma é que nós podemos produzir para Jesus? A partir do momento em que nós passamos a modificar os nossos pensamentos, já estamos produzindo vibrações diferentes, já estamos produzindo palavras diferentes, sentimentos diferentes, de modo que por onde nós passamos fica o ar, né? Como diz a música, fica sempre um cheiro de perfume das mãos que oferecem rosas. Então, por onde nós passamos, deixamos esse cheiro de perfume, esse aroma suave que emana o amor, o refazimento, a pacificação, a gratidão, que emana o Cristo da nossa maneira de ser. Então, à medida que nos seja possível produzirmos para o Cristo, produzamos, seja através do pensamento, através das palavras, dos sentimentos, das ações. E por ações nós nos referimos a todas as que forem possíveis, até as ações nas redes sociais, em que as coisas têm uma facilidade de tomar uma proporção tão grande e que muitas vezes o verbo inflamado, mesmo digitado, é capaz de impulsionar ainda mais uma onda de ódio, uma onda de revolta, quando em verdade, se tivesse alguém mostrando a outra face, uma outra possibilidade, toda essa onda poderia ser pausada e se converter, ao menos em tentativa de compreensão. Quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa em situação de rua e ainda que não tenhamos as condições de ajudar materialmente, roguemos à espiritualidade que possa amparar aquela pessoa, se possível buscarmos auxílio para que ela seja amparada com outras pessoas, com outros centros espíritas ou casas religiosas, casas de apoio, para que essa pessoa, em sua necessidade, possa ser alcançada. Se nós tivermos a oportunidade de fortalecer a fé, e se for bem-vindo, façamos também, porque estaremos produzindo junto a Jesus, junto à espiritualidade amiga. E então Emmanuel traz para cada um de nós exemplos em que tudo produz alguma coisa. Evidentemente, todas as coisas que existem estão produzindo alguma coisa. Nós que temos a consciência e a ferramenta do livre-arbítrio é que precisamos nos assenhorar dessas ferramentas e buscarmos, assim, a utilidade melhor possível para elas, de modo que a sociedade, a realidade possa ser modificada e aprimorada à medida em que seja possível e necessário, porque tudo está produzindo alguma coisa para o bem ou para o que ainda não é bom. Então convertamo-nos, conscientizemo-nos, na verdade, porque o Espiritismo não converte, ele conscientiza. Então conscientizemo-nos, antes de tudo,
da boa utilidade das ferramentas que Deus nos proporciona, da boa utilidade de nós mesmos, espíritos reencarnados e espíritos de modo geral, para que toda a realidade que está ao nosso alcance possa trabalhar, possa produzir para o bem, para o que é positivo, para o que é bom. E assim permaneçamos em Jesus, dando esses frutos de vida eterna, esses frutos de refazimento, de fortalecimento, de esperança, de perseverança e de fé. Por onde nós passarmos, seja com os pequenos grandes gestos, até os maiores, como dizem, do átomo ao arcanjo, tudo pode ser feito para que o bem prevaleça. Nós é que precisamos, muitas vezes, reajustar as nossas rotas, refazer certos conceitos, e nisso já estaremos efetivamente produzindo para nós e por resultado por onde nós passarmos também. Recomendamos a todos e a todas a leitura desse capítulo 103, produzimos, e de todos os outros que forem abordados nesse estudo, e agradecemos a vocês que tiveram o amor de nos escutar até aqui, que Jesus esteja sempre com cada um de nós, que nós estejamos com Jesus e dessa forma produzamos e edifiquemos a paz do céu na terra. Até o próximo estudo, muito obrigado a todos, fiquemos com Deus.